Hoje é um dia especial para aqueles que são crentes da mensagem, visto que no dia 11 de junho de 33 houve aquele evento que todos os irmãos da mensagem conhecem, quando o irmão Branham estava fazendo o batismo no Rio Raio, e enquanto ele estava batizando a 17ª pessoa, uma coluna de fogo apareceu e todos viram isto. E ali Deus pronunciou uma mensagem para o seu profeta, para o seu ministério, que na verdade era para todos nós, era para a sua igreja. Hoje faz 84 anos, né? Hoje é dia 11 de fevereiro, hoje 11 de junho, então são 84 anos. Há 8 anos atrás eu traduzi um pequeno artigo que eu creio que foi a irmã Rebecca Smith, quem publicou na revista Only Believe. Eu traduzi essa matéria e eu publiquei num pequeno livro que eu fiz em homenagem ao centenário do William Branham, porque em 2009, que foi quando eu publiquei, ali fez 100 anos. O irmão Branham faria 100 anos se estivesse vivo. Eu publiquei esta matéria, onde era tratado sobre isso. Eu queria rapidamente ler aqui, só para nós relembrarmos, tanto para nós que conhecemos a mensagem, como para aqueles que talvez estejam nos acompanhando e não sabem deste evento, né? Então esse é o artigo que eu publiquei, como eu disse, há 8 anos atrás. Naquele tempo meu inglês não era muito bom, ainda estava tentando aprender um pouco, né? Mas eu tinha tanto desejo, tanta fome de divulgar essas coisas para os irmãos, de traduzir, que mesmo com as minhas limitações naquela época eu traduzi esse texto. Eu quero ler isso aqui. A irmã Rebecca Smith, como eu disse, creio que foi ela que escreveu, talvez em parceria com o seu esposo, o irmão George. Eles escreveram assim: na conclusão do avivamento, entenda, houve várias centenas de convertidos que desejaram ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo pelo jovem pregador Billy Branham. Ele era um jovem local de apenas 24 anos de idade. E nas 2 semanas de campanha em Jeffersonville, a sua primeira, havia atraído bastante atenção. Grandes multidões haviam se comprimido no culto a cada noite. A maioria daqueles que haviam atendido as reuniões agora se reuniram para o batismo ao norte da margem do Rio Raio, direto onde a rua Spring se inclinava para se encontrar à beira d'água. Hope Brumbach, que foi a primeira esposa do irmão Branham, naquela época ainda não estavam casados, ou já estavam. A moça que algum dia se casaria, aqui já está respondendo, com o irmão Billy, estava tirando fotos dos seus amigos enquanto eles eram batizados. Uma pequena casa flutuante achatada estava parcialmente encalhada próximo e um assoalho unia seu convés à terra. Isso estava sendo usado como uma sala de troca por alguns dos candidatos ao batismo. Às 2 da tarde, o irmão Billy estava parado com água até a cintura, com a 17ª pessoa. Na costa, cabeças estavam inclinadas em oração. Sua voz podia ser ouvida claramente enquanto ele levantou sua voz e começou a orar. Pai, enquanto eu batizo este rapaz com água, que tu possas batizá-lo com o Espírito Santo. Houve uma pausa. Ela prosseguiu por tempo suficiente para que as pessoas começassem a levantar suas cabeças, curiosas para ver o que estava causando a demora. Na água, os olhos do jovem pregador estavam focalizados no céu, para o oeste, e para o que parecia ser uma estrela, aproximando-se rapidamente. O céu estava agitado em seu rastro, e enquanto isto aumentava próximo de onde as pessoas estavam paradas, elas puderam ver um tom esverdeado ao girar uma massa de luz. Ela finalmente parou, flutuando sobre os dois na água e agitando a superfície lisa do rio em encrespadas ondas. Algumas mulheres que observavam da costa desmaiaram. Algumas gritaram, outros fugiram. Aqueles mais próximos da margem ouviram uma voz dizendo: como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, tua mensagem precursará sua segunda vinda.
O fenômeno durou 1 minuto e então desapareceu para dentro dos céus, da mesma forma que isto veio, deixando as águas calmas outra vez. O irmão Billy continuou a batizar as pessoas. Amém. Então isso aconteceu 84 anos atrás. Ali Deus estava vindicando o seu profeta através daquele sinal, porque também era uma promessa que Deus havia feito, embora muitos ignoravam. De que antes que esta segunda vinda de Cristo acontecesse, Deus teria que enviar um Elias, um profeta com um ministério semelhante ao de Elias, e com uma mensagem que vindicaria o seu ministério para preparar ou para precursar a vinda de Cristo. Como João Batista, diz a voz, precursou a primeira vinda, ou seja, João Batista e sua mensagem, não é isso? Assim, a mensagem do William Branham e o próprio William Branham precursariam a segunda vinda. Então, Deus mesmo se encarregou de cumprir isto. Aqui em 33 era apenas uma promessa, mas ali com o passar dos anos, Deus foi dando mais dons para o seu profeta, foi confirmando o seu ministério, dando a ele a sua mensagem, até que essa promessa, o que era antes uma promessa, se tornou num cumprimento. Mombana disse que ninguém precisa fazer nada para concluir ou para interpretar. Deus mesmo é o intérprete da sua palavra. O irmão Branham não precisou fazer nada para se esforçar, eu tenho que fazer algo para vindicar, ou melhor, para precursar Cristo. Não precisou fazer nada. Deus fez no tempo certo. No tempo certo, ele deu a sua palavra para o seu profeta. Mas desde este momento em que o irmão Branham recebeu essa comissão aqui, ele mesmo não estava entendendo muito isto. Ele disse nos seus testemunhos que ele teve que ir para as Escrituras várias vezes para poder entender do que se tratava. Então ele mesmo não sabia, assim como eu disse que as igrejas naquele tempo não sabiam, que tinha que vir um Elias. Alguns interpretam que o Elias ali de Malaquias é o Elias que vai vir lá para os judeus, conforme está escrito lá em Apocalipse capítulo 11, mas nós sabemos que agora Deus está tratando com a igreja gentílica. E havia de vir para a igreja gentílica um Elias, um profeta gentil. Os judeus dizem, Deus não usa profetas gentios. Como um messiânico uma vez chegou a me questionar, Deus nunca usou gentios para ser seus profetas. Eu tive que chamar esse irmãozinho messiânico e dizer para ele, olha, a Bíblia hebraica que você diz que lê, porque as nossas traduzidas estão tudo errado, a tua Bíblia hebraica mostra que Deus usou Abraão para ser seu profeta. Agora prove para mim que Abraão era judeu. Prove para mim que Noé era judeu. Que Enoque era judeu. Eram gentios, homens gentios que Deus usou para ser seu profeta. E por que o mesmo Deus, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não poderia agora, no tempo do fim, usar um outro gentio para ser o seu profeta e para falar com o povo gentio? Porque depois, quando Deus se voltar para os judeus, ele vai usar um profeta judeu, é verdade. Mas agora ele ainda está tratando com os gentios. A dispensação gentílica ainda não se encerrou. Ela vai se encerrar quando Laodiceia acabar. Laodiceia está aí. Ainda há crentes de Laodiceia que tem que vir para a noiva. Tem que vir. A noiva não pertence mais a Laodiceia. Nós não pertencemos, mas Laodiceia ainda existe, está aí. Então, nesse tempo, Deus preparou um profeta com uma mensagem. Vindicou um profeta e através da sua palavra. Como mencionamos hoje num texto rápido que publicamos no WhatsApp, o irmão Oliveira fala ali, a palavra de Deus vindicou William Branham. Então, no tempo de Deus, isso aconteceu. E durante todo esse tempo, eu creio, até que isso acontecesse, o irmão Branham estava focado nisto. Embora ele não sabia o que fazer, porque ele não podia fazer nada, era Deus nele que queria fazer, ele disse, eu não sou o filho do homem, eu não sou Deus, eu sou apenas uma voz que Deus usou no rio quando ele desceu ali. Mas ele estava ali preparado. O tempo todo, o irmão Branham começou a se focar no seu chamado e no seu ministério. Até que esta mensagem foi entregue e ele passou esta mesma mensagem para a igreja. Então, são 84 anos. E nós aqui somos o resultado disso. A mensagem produziu mais filhos e filhas para Deus. Esta mensagem realmente está preparando estrada, ambiência,
para que a qualquer momento Cristo venha e leve a sua noiva no arrebatamento. E nós temos aqui a mensagem, a fé de arrebatamento que nos prepara para tudo isso. Nós agradecemos a Ele e sempre somos gratos por isso. Por isso que eu fiz questão de ler esse texto que nós traduzimos, apenas para nós lembrarmos, olha, esse é o nosso foco também, né? Porque esse foi o foco do William Branham. E o tema que eu quero tratar é mais ou menos isso hoje, né? Focados nas promessas de Deus, focados na palavra de Deus. William Branham se focou durante todo o seu ministério. E ele disse que o objetivo dele era fazer com que o povo recebesse a palavra e se focalizasse na palavra, né? E o que ele fez foi, na verdade, o que todos os profetas de Deus fizeram. Todos os profetas de Deus focaram as suas vidas, centraram suas vidas apenas na palavra de Deus, nas suas promessas. E é isso que a noiva do tempo do fim tem que fazer. Nada diferente do que a igreja fez no decorrer de todas as eras. Cada filho de Deus, na sua respectiva era, veio e focalizou sua vida e sua atenção, seu tempo em Deus e em sua palavra. E é nisso que nós temos que fazer. Não é apenas um dever, é uma obrigação nossa. Temos que fazer isso. Porque há promessas. Deus fez promessas. E Deus cumpriu as promessas para William Branham, Deus cumpriu as promessas para os patriarcas, e Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para a igreja. E para que você veja essas promessas se cumprirem, o que você tem que fazer é focar a tua vida nesta palavra e nesta promessa. Até quando, irmão Diógenes? Exatamente da mesma forma como os outros. Até que tudo aconteceu, até que tudo se cumpriu. Foque a tua vida na palavra. Gaste o teu tempo com a palavra e fique focalizado nisto e nas promessas, até que elas se cumpram. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele mesmo é o intérprete da sua palavra. Como eu disse, é sobre esse tema que eu quero tratar, e eu vou procurar não ser muito demorado. Eu tentei fazer uma pesquisa baseada nessa palavra-chave, foco, né? Pesquisei lá no inglês, focus, e achei várias coisas que o Branham fala, e geralmente quando eu faço alguma ministração, eu trabalho mais ou menos dessa forma. Eu pego uma palavra-chave e procuro, faço busca. Então o que eu fiz é isso, selecionei vários textos para nós lermos e comentarmos alguma coisa sobre o que o Branham disse a respeito disso. Mas uma escritura eu quero tomar como base, que foi a mesma que o profeta também tomou, que se encontra lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. E eu vou pedir para que você que tem a sua Bíblia, abra agora, por favor, juntamente comigo, para nós lermos ou fazermos a leitura a partir do versículo 17. Romanos, capítulo 4, vamos ler o versículo 17 até o versículo 25. Temos sinal? Estamos transmitindo? Amém, graças a Deus. Estamos transmitindo, que Deus nos ajude. Aqui está fazendo um pouco frio e torcemos para que o frio não seja o suficiente para congelar as ondas de Wi-Fi, não é mesmo? Para que possamos aí transmitir tanto em vídeo quanto em áudio. Graças a Deus. Romanos capítulo 4, verso 17 até o verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E, não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor,
o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Vamos falar com o nosso Pai. Querido Deus e amado Pai Celestial, te exaltamos neste momento, Senhor, e te agradecemos por essa palavra que acabamos de ler aqui, Senhor, dessa Escritura, a qual iremos focar nossas mentes para a meditação dela e a compreensão da mesma. Pedimos a Ti nesse instante, Senhor, para que com Teu Santo Espírito, Tu venha abrir essa Escritura para nós, para compreendermos o que Tu tens feito através dos Teus profetas, na Tua Santa Escritura, e o que Tu tens feito nesses dias de hoje, Senhor, através da Sua Igreja. Aqui estamos com esse propósito, de mais uma vez receber de Ti a Tua palavra, uma porção dela, para que sejamos, através dessa porção, vivificados, renovados, transformados. Se algum filho Teu, Senhor, que está triste, que está abatido, que essa palavra possa ajudá-lo, possa encorajá-lo. Todos nós somos muito necessitados de Ti, Senhor, e quizás muitos agora que estamos ouvindo estão extremamente necessitados de Ti e de uma palavra vinda de Ti. Então, Senhor, fale conosco, fale com cada filho Teu, Senhor. Aqui estamos com este propósito, Senhor, de Te ouvir e de Te compreender um pouco mais a Tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que Tu estás aqui para cumprir cada uma das Suas promessas. Como acabamos de ler, Abraão creu que Tu eras fiel para cumprir as promessas que Tu fez a ele. E nós, como filhos Teus, Senhor, temos a mesma fé. Então, Senhor, ajude-nos. O que Tu requer de nós? Instrua-nos, Senhor, para que possamos ver esses cumprimentos em nossas vidas, nossos lares, nossas famílias, onde quer que formos, Senhor. Este é o nosso propósito. Instrua-nos através da Tua palavra. E nós cremos que, depois de ouvi-la, seremos abençoados por ela e seremos fortalecidos por ela. Crendo de que Tu farás essa obra, desde já nós Te agradecemos. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos, queridos. Então, quando as Escrituras dizem que Abraão é o pai de muitas nações, e isso quando ele ainda estava andando nos seus passos da fé, que foi naquela ocasião quando Deus ordenou a Abraão para sair da sua parentela da Babilônia, de Ur, e ir para uma terra que Deus lhe havia prometido que lhe daria para que não apenas ele ali habitasse, mas também a sua descendência. Isso tudo foi quando ainda Abraão estava na incircuncisão, ou seja, ele não era circunciso. Quando Deus fez a ele essa promessa: você será Abraão, você será pai de multidões, pai de nações. E Paulo, ele aqui nessa escritura estava nos mostrando que assim como Abraão, assim também deve agir todos os seus filhos segundo a promessa. Os filhos de Abraão segundo a promessa. Porque os filhos da eleição não são, na verdade, filhos naturais. São filhos predestinados. Né? Todos nós que somos da igreja, que somos a noiva, estávamos nos lombos espirituais de Abraão, digamos assim. Né? Então, o que Deus pediu para que o pai Abraão fizesse é uma coisa que Deus quer que cada um dos filhos de Abraão também fazem. Jesus disse: se vós sois filhos de Abraão, fazeis as obras de vosso pai Abraão. Então, é muito bom às vezes nós estudarmos. Seria até bom, quem sabe um dia a gente preparar um estudo só sobre isso, as obras de Abraão. Né? Porque Jesus diz: faça as obras de Abraão, se você diz que é filho dele. E
nós queremos então destacar aqui essa escritura apenas para compreendermos algumas atitudes que Abraão havia tomado e que, como eu disse, devem ser imitados, seguidos por todos aqueles que são filhos de Abraão segundo a fé. Paulo disse que Abraão, se você acompanhou a leitura que fizemos, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. É uma figura alegórica, na verdade. Abraão não estava amortecido, morto, mas ele estava ali cansado, envelhecido, Então, Deus fez uma promessa, mesmo com todas aquelas limitações. Você, mesmo com o teu corpo amortecido, mesmo pelo ventre amortecido da sua esposa, eu vou dar um filho para vocês. E Paulo disse, ele não atentou para as suas fraquezas, para as suas limitações, para as suas fragilidades. Mas ele atentou, ele se focalizou na promessa que Deus fez. Porque ele cria que Deus, por ter feito a promessa, seria fiel para cumprir aquela promessa. Foi nisto que Abraão atentou, para a promessa em si. Não para os seus problemas, não para as suas limitações. Essa palavra aqui. Não atentou para o seu próprio corpo. E essa palavra atentou, eu fui pesquisar no grego, vem da palavra grega katanoel, que quer dizer perceber, quer dizer notar, observar, entender, significa também considerar atentamente, atenciosamente, significa fixar os olhos ou a mente em algo ou em alguém. Então, Paulo aqui disse, Abraão não ficou atentando, ou seja, não ficou fixando, focando apenas nos problemas, apenas nas adversidades, apenas nos obstáculos que viriam, que ele já tinha ali. Mas como que eu vou ser pai? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, minha esposa nunca pôde fazer isso. Ele não atentou, ele não se focou nisto. Ele não fixou sua mente nisto. Ele decididamente não estava fixado ou focado nos problemas e obstáculos para o cumprimento daquela promessa. Mas ele estava focado, como eu disse, na própria promessa em si. Era nisso que Abraão se focou o tempo todo. E veja que Abraão ficou 25 anos focado nisso, porque foi o tempo que levou. Ele tinha 75 anos quando recebeu a promessa. E todos os anos que se passaram, que foram 25 anos, ele ficou focado nessa promessa. Paulo disse, ele não atentou, ele não se focalizou para outra coisa. Alguns até chegavam para ele e diziam, como é seu nome mesmo? Abraão. E todos que conheciam o idioma sabiam que o significado era isso, pai de muitas nações, pai de muitos filhos. E quantos filhos você tem com a sua esposa Sara? Nenhum. Mas você se chama pai? Sim, mas eu sou. Deus me fez a promessa. E eu creio. Ele ficou assim, queridos, focado naquela promessa. Em nenhum momento ele deixou que um resquício de dúvida entrasse em sua mente para germinar uma sementinha ali, para que depois ele dissesse que, eu acho que aquela promessa é falha, eu acho que eu não estava ouvindo direito, eu acho que estava algum problema, eu devo ter bebido alguma coisa, ou comi alguma coisa mal, tive um pesadelo. Ele não usou desculpas. Ele não pôs também desculpas em Deus. Não criticou Deus. Ele sabia que Deus fez a promessa, ele focalizou seu tempo, focalizou sua vida naquela promessa. Então, essa tradução que nós lemos aqui é boa, você consegue entender tudo isso, mas eu quis pegar um outro texto aqui, de uma outra tradução, da Bíblia, a Mensagem, só para nós entendermos um pouquinho melhor o que está sendo tratado aqui. Na tradução da Bíblia, a Mensagem, não sei se alguns têm, diz assim, eu quero ler como está, exatamente os mesmos versículos, Romanos 4, versos 17 a 25. Chamamos Abraão de pai, não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como santo, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. Não é o que lemos nas Escrituras que diz a Abraão, farei de você pai de muitos povos? Veja, desde o início, Deus estava dizendo, Abraão, você não tem com que se preocupar com nada. Não olhe para as tuas limitações, não olhe para o amortecimento do teu corpo, ou o amortecimento do ventre da tua esposa. Apenas creia, eu vou fazer.
eu vou fazer. Os filhos de Deus não têm que tentar cumprir, é Deus que vai cumprir. É Deus que vai interpretar a sua palavra. Apenas espere em mim, confie em mim, foque a tua vida, o teu tempo em mim. Abraão foi primeiro chamado de pai e depois se tornou pai porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer. Ele acreditou. Levantar os mortos para a vida e com uma palavra trazer algo à existência a partir do nada. Mambana usava essa figura também. Quando Sara teve à luz ao seu filho, Mambana explicava que seus corpos foram renovados, foram transformados, que é uma figura do arrebatamento, da ressurreição dos santos. Ele vivificou, através do poder vivificador, os corpos de Sara e de Abraão. Porque era exatamente isso que Deus iria fazer. Então, Abraão estava confiante nisto. De que Deus ia dar vida a um corpo amortecido. Ok. Aí depois diz mais. A tradução é da Bíblia, a mensagem. Não havia esperança, mas Abraão creu. Estava focado nisso. Decidido a viver, não com base no que sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. Ou seja, o seu foco não estava na sua incapacidade, o seu foco não estava nas suas limitações, na sua vida pecaminosa do passado, na sua indignidade. Oh, eu sou tão indigno, eu sou tão incapaz, eu fiz tantas coisas erradas na minha vida. Ele não se focou nisto. Ele se focou apenas na graça de Deus, porque era pela graça de Deus que ele receberia aquela promessa e o cumprimento dela. E tudo, meus queridos, tudo que nós recebemos de Deus é somente pela graça. Não por alguma virtude tua, não por alguma obra que você fez, não por algum esforço que você tem que fazer para que seja merecedor daquelas coisas. Não, é por graça, tudo é por graça. E, como eu disse, por 25 anos, Abraão se focou naquela graça. E qual foi o resultado disso? O que Abraão ganhou com isso? A Escritura depois diz, assim foi feito pai de uma multidão de povos. Você faz parte desses povos, você é filho de Abraão. O próprio Deus declarou, você terá uma grande família, Abraão. Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo, sem chance, este corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Abraão foi persistente, foi perseverante. E ele fez mais do que isso, ele persistiu na persistência. Os filhos de Deus não devem ser apenas persistentes, mas têm que ser perseverantes na própria perseverança. Não foi reticente sobre a promessa de Deus, com questionamentos. Como já disse, ele não ficou questionando. Seu foco não estava isso. Mas como que Deus vai fazer? De que maneira? Em vez disso, mergulhou na promessa e se fortaleceu. Se Deus disse, eu vou dar amém, eu vou confiar nisso. Olhe para as estrelas e conte se é que podes. Não tenho como contar. Assim será a tua descendência. Eu creio. E ele se mergulhou, diz aqui a Escritura nisso. Ele creu nisto. Ficou à disposição de Deus. Ok, Senhor, se o Senhor vai fazer realmente isso, eu estou à sua disposição. O que tu queres que eu faça? Eu estou aqui para obedecer, para cumprir. Ou, da minha parte, o que isso quer que eu faça, eu estou aqui. Mas eu não vou voltar atrás nisso. Se o Senhor creu, se o Senhor me deu essa palavra, eu vou crer nessa palavra. E eu vou focalizar a minha vida nessa palavra. E eu vou ficar firmado nessa palavra até que o Senhor a interprete e cumpra na minha vida. Ficou à disposição de Deus, certo de que ele cumpriria o que tinha dito. É por isso que se diz, Abraão foi declarado justo diante de Deus ao confiar que Deus o justificaria. Mas não só Abraão, o mesmo acontece conosco. Ou seja, a promessa que é para Abraão também é para nós que somos filhos dele. Deus também tem promessa, como eu disse, para mim e para você. E há um tempo para se cumprir. E até que se cumpra o que você tem que fazer, o mesmo que o pai Abraão fez. Ele se mergulhou nisto. Ele não ficou atentando para os problemas. Não ficou atentando para as dificuldades. Não fez questionamentos. Mas como que isso vai ser possível? De que maneira? Não.
cada filho de Deus vai ter que fazer exatamente a mesma obra que o pai Abraão fez. Se você é um filho de Abraão, você vai ter que fazer isso. Então Paulo diz, isso não é apenas para Abraão, isso também diz respeito a nós. O mesmo é dito a respeito de nós, que aceitamos e cremos naquele que trouxe Jesus à vida, quando de igual modo não havia mais esperança. O Jesus que foi sacrificado fez-nos aceitáveis diante de Deus, tornou-os justos perante Deus. É muito boa essa tradução aqui, ajuda a entender bem o que Paulo ali estava dizendo. Bem diferente, é verdade, mas não mudou nada. É exatamente isso aqui que Paulo está falando. Então veja, eu poderia citar aqui pelo menos 4 coisas que Abraão precisou fazer durante esses 25 anos até que ele visse aquela promessa. Primeira coisa que Abraão precisou fazer foi ser humilde. Ele tinha que ser humilde, porque ele podia ter um outro pensamento, ele podia ter uma outra forma de interpretar, ele poderia ter um outro plano. Mas para ele receber o cumprimento na sua vida daquela palavra que Deus lhe deu, a primeira coisa que ele tinha que fazer é ser humilde e aceitar a palavra e descansar para que Deus a cumprisse. A outra coisa que Abraão teve que fazer era crer. Ele tinha que crer. Ele tinha que confiar naquela promessa. Ele tinha que crer que Deus seria fiel para cumprir aquela promessa. Uma outra coisa que eu posso dizer que Abraão precisou fazer, e que é tão óbvio, era obedecer. Ele tinha que obedecer. Ele tinha que obedecer àquela palavra que Deus havia lhe dado. E havia ainda uma outra coisa que nós lemos aqui na Escritura, que Abraão precisou fazer. Nessa tradução, a mensagem diz que ele perseverou. Isso é uma outra coisa que ele teve que fazer. Ele tinha que crer, ele tinha que ser humilde, ele tinha que se humilhar, ele tinha que obedecer, mas por quanto tempo? Até que a palavra se cumprisse. Então ele tinha que persistir em todas essas coisas. Ele tinha que persistir na sua confissão, e ele tinha que persistir no seu foco. Essas 4 coisas Abraão teve que fazer. E isso é algo que todos os filhos de Deus precisam fazer. Abraão, ele teve que obedecer incondicionalmente àquela palavra, e ele teve que ser persistente nela, e essas 4 atitudes que ele tomou de crer, de obedecer, de ser fiel, de se humilhar, de ser humilde, elas têm que andar juntas o tempo todo. E esse deveria ser o foco de Abraão, e esse deveria ser também o nosso foco. Portanto, o que garantiu a Abraão a sua vitória foi de que ele não se focou naquilo, como dissemos, que estava morto, mas na palavra de Deus que poderia dar vida àquilo que estava morto. Abraão creu no poder da ressurreição que há no assim diz o Senhor. Vamos ler aqui algumas coisas que uma banda falou. Mensagem, o dia da vitória. Se a Bíblia disse isso, leia isso da maneira como ela diz. E diga a mesma coisa que a Bíblia diz. Assim é quando você mantém o seu foco certo. Crendo no que a Bíblia diz, e dizendo o que a Bíblia diz, e fazendo o que a Bíblia diz. Veja, de volta ao que a palavra diz. Agora, nós verificamos que você está fora de foco aí. Agora, Abraão teve o seu foco certo. Ele tinha uma palavra no que se focar e no que esperar. Porque Deus disse, eu vou fazer você ser pai de nações. Quando ele tinha 75 anos e Sara 65 anos. E ele acreditava em Deus. O que foi que ele fez? Ele colocou o seu foco no que o assim diz o Senhor era. Sim, Senhor. E ele andou diretamente com isso, no que o assim diz o Senhor era. Dia após dia ele andou. Ano após ano ele andou, focalizado nisto. Confessando. Qualquer coisa contrária a isso não estava certo. Não, Senhor, tinha que ser assim. Deus disse assim. Em algum momento alguém poderia dizer, será que Deus disse mesmo isso? Ele disse, não, Deus falou, eu tenho que confiar nisso. Esse era o foco de Abraão. Então, quem crê na palavra de Deus, queridos, não necessita de nenhuma outra palavra
persuasiva da neurolinguística, porque existe aí neurolinguística, não é isso? Para poder incentivar, estimular os filhos de Deus, né? Oh, creia nisso, creia nas tuas próprias faculdades, creia nos teus próprios dons, creia na sua própria capacidade, tenha autoestima, seja perseverante. Há uma ciência neurolinguística que trata disso, mas os filhos de Deus não precisam de neurolinguística. Só que eles precisam realmente ter a palavra revelada e confiar nela e focar a sua vida e o seu tempo nessa palavra revelada. Basta apenas crer e confiar em Deus. E como nós vimos, os mesmos resultados que Abraão obteve são também prometidos para toda a sua descendência espiritual. Não apenas natural, os judeus, Israel, mas também, principalmente, para a sua descendência espiritual, que é a igreja, que é a noiva de Cristo. Então, a promessa não é apenas para um povo que cumpre as ordenanças lá da lei de Moisés, para os judeus. Não. As promessas não são apenas para os judeus, mas para todos aqueles que são filhos segundo a promessa. Existem alguns grupos cristãos messiânicos que dizem que para você herdar as promessas, você tem que ser um judeu. Você tem que judaizar, você tem que guardar a lei, você tem que praticar os rudimentos da lei. Então tem alguns cristãos messiânicos que já estão guardando o sábado, já estão falando em hebraico, leem a Bíblia em hebraico, porque as nossas Bíblias são mal traduzidas. Existem umas correntes aí novas que estão surgindo, porque como eu já tenho falado há algum tempo, hoje, ultimamente, nesses últimos anos, tem havido uma grande fome pelo original. As pessoas querem o original, né? Só que eles buscam de uma forma errada. Eles focam seu esforço e sua atenção de uma forma errada. E como eu disse, alguns desses grupos dizem, olha, para você ser herdeiro dessas promessas de Abraão, você vai ter que aguardar, porque Abraão foi circuncidado, não foi circunciso naquele tempo, é verdade, mas depois foi circuncidado, então você também tem que ser, porque se você é um filho de Abraão, você tem que guardar a lei, você tem que guardar tudo, as ordenanças. Mas deixa eu ler o que Paulo diz ainda lá em Romanos 4, verso 14. Porque se os que são da lei são herdeiros, ou seja, se somente aqueles que praticam a lei, que guardam o sábado, circuncisão e festas e luas, só esses são os herdeiros, então logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. O que Paulo aqui está dizendo? A promessa é para todos os que creem, para todos que são filhos de Abraão. Você não precisa guardar sábado, você não precisa guardar uma lei, um pacto do Sinai, para você ser herdeiro. Não, você vai aniquilar a promessa. Não pode ser assim. Então, lembre-se novamente que ele não recebeu a promessa por algo que ele precisou fazer. Abraão não precisou fazer alguma coisa para que então Deus cumprisse aquela promessa. Mas foi por aquilo que Deus mesmo disse que ele iria fazer na sua vida. Se alguém fizer com que os que guardam a lei, se alguém fizer como os que guardam a lei, que pensam que tudo depende dos seus próprios méritos, então a sua fé, como disse Paulo aqui, é vã. Uma vez que ele pensa que ele é colaborador com Deus, e aí ele acaba o quê? Repartindo consigo mesmo a mesma glória que deveria ser apenas de Deus. Porque se você acha que você tem que também fazer alguma coisa, então você vai dizer, olha, eu também tenho méritos nisso. Eu participei disso, então também sou responsável por isso. Você está roubando a glória que deveria ser apenas de Deus. Deixe Deus ser o autor de tudo. É Ele quem vai fazer tudo. Mas se você acha, pelos meios legalistas, que você tem que fazer alguma coisa, então você anula a graça, você anula essa promessa. Estou tentando usar aqui as palavras de Paulo. Se torna vã. A tua fé se torna vã. Então Abraão ele não se focou nas suas limitações, porém nem muito menos em virtudes que ele pudesse ter. Não, em qualidades que ele pudesse ter. Ele nunca usou nada disso para dizer, olha, é por isso que agora está acontecendo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Mas unicamente no poder vivificador de Deus. Era nisso apenas que Abraão se focou e ocupou o seu tempo e a sua fé. Então o que a palavra de Deus nos ensina é de que a promessa é para todo aquele que crê. E é naquilo que está escrito na palavra que os filhos de Deus devem se focar. Amém. Então quando nós focamos as nossas vidas na palavra, nós também acabamos nos tornando a própria palavra. E tanto você focar essa palavra, você vai viver essa palavra, você vai confessar essa palavra, você vai ser essa palavra. Né? Pois estamos procurando nos identificar não apenas com a letra da palavra, mas com o espírito dessa letra, com o espírito
espírito da palavra. Você se identifica com isto. Né? Então, o foco de Jesus estava em cumprir a palavra de seu Pai. Esse era o foco de Jesus. Não fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E esse também deve ser o dever e o foco de toda a igreja. É isso que todos aqueles que possuem a mesma mente de Cristo devem fazer. Cristo, o tempo todo que ele esteve aqui, ele estava focado em cumprir cada palavra que Deus lhe dava para fazer. Esse era o foco de Jesus. Este é o foco de cada filho de Deus também. Não saber o que o homem pensa, o que o homem interpreta, o que o homem ensina, o que o homem deduz, mas o que a própria palavra de Deus mostra e ensina. Não atentar no que os grupos religiosos dizem. Ah, você tem que fazer isso, tem que guardar a lei. Não, esqueça. Você tem que se focar no que a palavra diz. Né? No que a palavra de Deus diz. Naquilo que Deus diz em sua palavra e que tem que ser feito. Vamos para um sermão do irmão Branham agora. Sermão Olhe. Vamos ler alguns parágrafos desse sermão. De 63, 28 de abril de 63. Devemos focar nossas vidas, não no que outra pessoa diz, mas focar nossas vidas nele. Amém. E ele é a palavra, vê? Se mantivermos nossas vidas alinhadas com a palavra, então a palavra e a nossa vida se tornam a mesma. Veja, de tanto você se focar na palavra, você se torna a palavra, diz o irmão Branham. Você e a palavra se tornam o mesmo, se tornam a mesma coisa. Ele disse, se vós permanecerdes em mim e a minha palavra em vós, então pedireis o que quiserdes e vos será feito. Em verdade eu vos digo que se disseres esta montanha, mova-se, e não duvidares em seu coração, mas credes que o que disseres acontecerá, podereis ter o que disseres. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. E essa promessa tem que se cumprir. Tudo que você tem que fazer é o quê? É obedecer, ser humilde, crente, crer e perseverar nessa palavra. Ele disse, fale e fixe nisso. Foque o seu tempo, a sua vida nisso. Oh, que coisa! Não é o que eu disse, o que tu disseres podereis ter. Isso é uma promessa. Porque você e ele se tornaram o mesmo. Você e a palavra se tornam um. Você e Cristo são um, são a mesma pessoa. Porque a mente que estava em Cristo está em você. E a mente que estava em Cristo era cumprir a palavra do Pai. Este era o foco de Jesus. Qual era a vontade dele? Conhecer a sua palavra e cumprir essa palavra. Jesus estava focado em cumprir a palavra de Deus. Não somente ouvir, mas cumprir. No outro estudo que nós ministramos, eu creio que você deve se recordar, quando mostramos aquela escritura onde Jesus disse que aquele que conhece e ouve a palavra e não a cumpre, essas são as palavras que ele usou, cumprir, não cumpre, não pratica, ele disse é como um insensato, que edificou a sua vida, a sua casa, na areia. Não é isso? Então você tem que ouvir, você tem que conhecer a palavra, mas você tem que cumprir, você tem que realizar, você tem que se focar nessa palavra. Então, Satanás, ele tentou convencer Jesus no deserto a fazer algo que não era para Jesus fazer. Se tu és filho de Deus, peça para que essas pedras se convertam em pães, não é isso? Satanás tentou induzir Jesus a se focar em algo contrário à palavra. Mas o que Jesus fazia? Ele respondia de volta a Satanás com a palavra. Por quê? Porque ele estava focalizado nisso, em cumprir a palavra. É nisto que a igreja tem que se focar. Depois o irmão Branham continua. A qual ele era a palavra. Aí está você. Então você e a palavra estão focados juntos. Você se torna uma unidade viva de Deus. Quão grandioso. Amém. Então uma vez que a vida da noiva de Cristo se torna a mesma com a palavra, por estar focado nela, então isso torna a noiva e a palavra a mesma coisa. Você tem o mesmo espírito dela, você tem a mesma vida, a mesma glória, né? Os mesmos juízos. E como disse o irmão Branham, somente aquele que pertence à noiva palavra, que são aqueles que estão focados e vivendo a palavra, é que poderão se assentar no trono do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estar focado na palavra significa crer e viver a palavra. Deixa eu ler algo que ele diz no livro das Eras, página 325. Não haverá uma só pessoa
que se assentará no trono do Senhor Jesus Cristo sem que tenha vivido essa palavra. Para você assentar, e é uma promessa que Deus fez, né? De você se assentar com Cristo no trono do Pai. Para você se assentar, você tem que viver a palavra. Você tem que ser noiva palavra. Uma vida focada na palavra. Suas orações, seus jejuns, seus arrependimentos, não importa o que você apresente para Deus. Algum mérito, alguma obra. Né? Na lei tem muitas obras. Você tem que fazer isso, fazer aquilo. Aqui, o profeta diz, suas orações, jejuns, seja o que for. Nada disso lhe dará o privilégio de assentar-se naquele trono. Nada disso. Será concedido somente à noiva palavra, que se focalizou na palavra e que ficou com a palavra. Não atentou para um outro ensino, não atentou para uma outra doutrina. Assim como o trono do rei é compartilhado com a rainha, o rei compartilha o trono com a rainha. Porque ela está unida a ele, assim também somente aqueles que são dessa palavra, que têm sua vida focada na palavra, que vive a palavra, assim como ele é dessa palavra, compartilharão daquele trono. Isso aqui é uma promessa de Deus. Então, isso quer dizer que quando nos focamos na palavra de Deus, nós nos tornamos em unidade com esta palavra, ao ponto em que nós e Cristo também nos tornamos a mesma coisa. Nós somos a mesma pessoa. Estudamos uma outra ocasião. Eu e o Pai somos um. E mostramos ali que Jesus estava dizendo que o Pai e o Filho eram um, da mesma forma como eu e nós, a igreja, possamos ser um com Deus e com o Pai. Cristo disse, nós podemos ser um com o Pai, assim como Ele era um com o Pai. E agora eu vou ler aqui algo que uma banda disse, que nós podemos ser um com o Pai. E quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele está falando que estava em unidade com o Pai, que era um mesmo ser com o Pai, porque a plenitude do ser de Deus estava nele, mas isso também fazia de ambos serem a mesma pessoa, porque era só uma pessoa que você via ali atuar e falar. Havia só uma palavra ali. Havia só uma promessa que estava ali sendo declarada e cumprida. Porque Cristo ali, ele era a palavra porque havia uma promessa feita de que um dia ele enviaria o seu filho. Quando aquele filho veio, o que era aquele filho ali? Era uma palavra cumprida, uma palavra feita carne, uma promessa encarnada. Agora nós também podemos ser promessas de Deus encarnadas, sendo uma mesma pessoa com ele. Mensagem, olhe, devemos lidar com nossas vidas e focá-las na palavra de Deus. Nós temos que focar nossas vidas na palavra de Deus. Se somos filhos de Abraão, vamos ter que fazer isso. Porque Abraão a vida toda fez isso. Desde quando ouviu a palavra e recebeu as promessas. Assim como gostaríamos de fazer com uma câmera fotográfica ou tentarmos obter o foco certo antes de ligá-la, de apertar o botão. E então obtemos a imagem real e verdadeira. É o que queremos fazer. Focar nossas vidas em Jesus Cristo. Para que Cristo e você se tornem a mesma pessoa. Você e Cristo podem ser a mesma pessoa, como Cristo e Deus eram a mesma pessoa. Por causa da mesma palavra na qual você está focado. Você é um filho adotado para Deus pelo sangue do justo Jesus Cristo. Amém. Então, talvez algumas pessoas disseram a Abraão que ele nunca teria um filho com a sua esposa Sara. Mas ele não estava focado no que os outros falavam. E da mesma forma, qualquer voz que fala algo contrário à palavra deve ficar fora de foco, ou do contrário, o seu cumprimento está em sério risco. Essa promessa está em risco de se cumprir. Vamos para a mensagem, olhe novamente. Então, quando a fé que está em você foca você nessa palavra, você está focado para longe de todas as denominações e credos. E tudo mais. Você está focado diretamente na palavra de Deus. Você está zerado, ou seja, você está focado de tal forma que você não está nem para a direita nem para a esquerda. Não há uma imagem dupla, não. Você consegue entender e ver perfeitamente. Só precisa de uma pequena ignição. Amém. Essa oração voa diretamente na presença de Deus, porque não há nada para detê-la. Sim, isso é o que é. Quando você está zerado com Deus, focado, então você está olhando para o alvo. Você não está olhando para o que alguém diz.
Isso não pode acontecer, isso não pode acontecer. Você está olhando para o que você sabe que aconteceu. Isso já é uma realidade, tem que tomar isso como uma realidade. Olhe para o seu alvo, olhe para a palavra, foque a tua vida nisto, para as promessas. Veja onde elas atingiram. Se atingiram nesse dia, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tire do foco todos esses credos e coisas que você misturou. Volte para a palavra e então confesse a sua incredulidade e deixe Deus tomar o seu Espírito Santo e direcionar a tua visão diretamente em Jesus Cristo, né? Deixe de lado o que você poderia pensar, como você poderia interpretar, como você acha que seria melhor para você agir, ou fazer, ou escolher. Tire isso de lado e foque apenas na palavra, e creia na palavra, e descanse na palavra. Nós estamos olhando para Ele então, não no que alguém diz. Não foque a tua atenção no que alguém diz, e que pode muitas vezes ser contrário àquilo que Deus quer que você faça. Então, não há como manter o foco na palavra e ao mesmo tempo no que os outros dizem. Rambana insistiu com esse tema. Desculpe. Se você está focado na palavra, você não pode se focar com mais nada. Você não pode ser distraído por mais nada. Eva falhou por quê? Ela tinha um foco, mas alguém veio e falou algo. E ela mudou o foco. Ela focalizou sua atenção também para uma outra coisa. Né? Não apenas naquilo que Deus disse através do seu marido, Adão, porque muitas coisas que Eva soube foi pelo seu marido Adão. Adão compartilhou aquelas coisas, porque ele era um tipo de Cristo. Nós, como noiva de Cristo, sabemos de coisas porque o nosso noivo, nosso marido Cristo, compartilhou conosco. Aquilo é um tipo. Mas, além de ouvir a voz do seu marido, de focalizar naquela voz, ela começou a focar também a sua atenção em uma outra voz estranha, em uma outra palavra estranha. Né? Ela tentou juntar ambas as vozes, mas todo o plano de Deus está em uma única voz e uma única palavra. E você não pode misturar isso. Mensagem do dia da vitória. Foi isso que rompeu com a comunhão no Éden. Porque Eva não conseguiu manter o foco. Ela se distraiu. Olhando para a palavra de Deus e ao mesmo tempo ouvindo os arrazoamentos do inimigo. Se ela simplesmente permanecesse certa com Deus disse assim, está resolvido. Ô serpente, não é isso aí que você está falando. Se ela tivesse focalizado na palavra, mas ela não fez isso. Se ela tivesse permanecido, Deus disse assim, está resolvido, Deus disse assim. Mas ela não queria fazer isto, vê? Ela mudou o foco de sua lente. E começou a ver, em vez de ser apenas de uma maneira, se tornava de duas maneiras. Vê? Ela viu, bem, agora, talvez esse homem possa estar certo, essa senhora, esse senhor serpente, pode ser que esteja certo. Talvez ele esteja certo. Agora, sabemos que Deus está certo, e talvez esse sujeito também está certo. Isso é apenas mais luz sobre o que Deus disse. Eva pensou assim. Vê aí? Aí está a mesma coisa que acontece hoje, exatamente de volta ao mesmo ponto. Alguém sai do foco da palavra, dá ouvidos a uma voz estranha, e alguém diz, isso aí é a mesma coisa que a palavra, é apenas mais luz para a palavra. E ao invés de se focar na palavra, que é de fato luz, se foca as vozes estranhas que são trevas. Não dá para você misturar duas coisas. Você tem que se focar apenas em uma única coisa. O profeta diz, todos hoje estão voltando a esse mesmo ponto. Vê duas coisas. Há somente uma. Não há um credo. É a palavra de Deus. O propósito de Deus. O plano de Deus. Todos os outros planos não são bons, diz o Rambana. Então, como dissemos no início, lá no dia 11 de junho de 33, Deus mostrou um plano para o seu profeta. Deus deu uma palavra e Deus iria cumprir aquela palavra. Através do seu ministério, viria nesses dias uma mensagem para precursar a segunda vinda de Cristo. Como eu disse no início, desde quando Deus deu aquela palavra, o que Rambana fez? Ele teve que ser humilde, ele teve que crer, ele teve que confiar, ele teve que obedecer e ele teve que permanecer, ele teve que persistir nisto, até que isso se cumpriu. Até que isso aconteceu.
Mas muitas vozes, com certeza, devem ter aparecido por irmão Branham, para que ele não entendesse que havia alguma coisa que Deus iria fazer através daquele ministério que muitos não davam nada, nenhuma importância, um ministério muito simples, muito singelo, muito humilde. Talvez muito sério. Não, irmão Branham, acho que você não entendeu direito, você não viu nada. Alguns estavam lá e não viram nada, porque não foram todos que ouviram uma voz. E você sabe pelo testemunho da irmã Miriam, a esposa do irmão Branham, porque ela também estava lá, ela também ouviu, mas ela disse, por irmão Liveio, que ela ouviu o irmão Branham falando. O Espírito Santo, na forma da coluna de fogo, possuiu o seu profeta. E foi através da boca, dos lábios do William Branham, é que ele disse, como João Batista precursou a primeira vinda, tua mensagem precursará a segunda vinda. Ou ele precursará. Porque não houve uma separação de João Batista ou a mensagem. João Batista precursou a primeira vinda. Sim, mas foi João Batista ou foi a mensagem de João Batista? Ambos. Veja, a voz não separou João Batista da mensagem. João Batista precursou a primeira vinda. Ou seja, João Batista e sua mensagem. Quem vai precursar a segunda vinda? William Branham e a sua mensagem. A voz não separou João Batista da mensagem. João Batista precursou. Então quem vai precursar a segunda? Terá que ser William Branham, um profeta vindicado, com uma mensagem. A irmã Miri disse que Deus usou a boca de William Branham para falar aquelas coisas. Alguns ouviram. Mas alguns talvez disseram, irmã Branham, isso não vai acontecer. Branham poderia ter pensado em desistir, pensado em não crer nisto. Mas como dissemos, como todo filho de Deus tem que fazer, ele se focou naquela palavra. E ele creu que Deus iria interpretar aquela palavra. Muitas vozes apareceram para se opor ao seu chamado. Mas Branham se manteve firme, se separando de toda a incredulidade e focando apenas no que aquela voz lhe falou lá no Rio Raio em 33. Até que finalmente Deus cumpriu e a mensagem veio. Mensagem, olhe, não importa o que os outros digam. Você é um zero à esquerda. Você é incapaz, você não tem condições de nada. Eu não me importo com o que eles dizem. Eu ainda assim creio em Deus. Eu me focalizei na palavra. Irmão Branham focalizou a vida toda na palavra, porque sabia que Deus iria cumprir aquela palavra. E eu conheço a verdade. Ninguém jamais conseguiu me sacudir dela ainda, fazer eu mudar o meu foco. Ninguém jamais conseguiu. Enquanto Deus segura o meu coração diretamente nessa palavra, eu permanecerei aí. Amém. É assim que a noiva tem que fazer. Se focar na mensagem, se focar na palavra. E não aceitar nada, nenhuma voz estranha que tente misturar, trazer mais luz. Não. Foque-se na palavra. Então, veja, o foco do irmão Branham era estar centrado na palavra. Ele disse, eu me focalizei nisto. Porque Deus disse a ele que enquanto ele, William Branham, priorizasse a palavra e não se focasse, não focasse seus olhos em alguma outras coisas, nos problemas, o seu ministério prosperaria. Deixa eu ler isso, uma mensagem que nós não conhecemos, não temos traduzida. Eu creio que não. A ressurreição de Jesus, 5 de abril de 56. Se as pessoas pudessem se posicionar e manter a sua fé centrada, o que é isso? Focada, fixada. Não é isso? Não se desviar, não misturar com nada. Não em situações atuais, ou seja, não em problemas, não em oposição, não em vozes estranhas, mas sobre o que Deus disse. Se você consegue se lembrar que não importa o que vem ou o que vai, e o quão impossível isso pareça ser, como foi para Abraão. Contudo, a palavra de Deus assumirá o seu lugar toda vez. Se foi Deus que falou, ele vai ter que cumprir. Vê? Em face de cada dificuldade, nada pode tomar o seu lugar. Nada pode evitar que a palavra de Deus se cumpra na vida de um filho de Abraão. Ela tem preeminência, porque ela não é outra senão o próprio Deus na palavra falada. E ela tem que acontecer. Todos os meus dias tentei solenemente manter as pessoas na palavra de Deus. Esse foi o foco dele. Crer na palavra, receber a palavra de Deus e fazer com que o povo de Deus ficasse também centrado e focalizado na palavra. Todos os meus dias tentei solenemente manter as pessoas na palavra de Deus, pois essa foi a sua promessa para mim. Deus fez uma promessa para William Branham.
Ele me disse que ele me abençoaria onde quer que eu fosse, e que isso prosperaria, e que a obra do Senhor deveria crescer, mas que a palavra, que eu deveria estar seguro de que a palavra estivesse em primeiro lugar em tudo. O foco dele deveria ser apenas a palavra, a Bíblia. E isso é o que tentei fazer. Tentei manter-me humilde. É o que Abraão tentou fazer. É o que todos os filhos têm que ser. Né? Manter-me humilde. Manter em uma posição onde eu possa me entregar a Ele para ouvir a sua voz quando Ele fala. Então veja, foi exatamente isso que uma banda fez. E ele fez isso até o fim do seu ministério. E ele teve que ser, como eu disse, humilde, ele teve que ser fiel, ele teve que crer, ele teve que obedecer, e ele teve que perseverar em tudo isto. Focado persistentemente nessa promessa, na palavra. E quando cada filho de Deus, ou melhor, cada filho de Abraão, se foca na palavra, já não é mais possível ser movido de um lado para o outro, ou por qualquer vento de doutrina. Mensagem, olhe, novamente. Às vezes não conseguimos esperar de uma noite para outra. Às vezes não conseguimos esperar de um avivamento para o outro. Temos que sair e nos enredar com as coisas do mundo. Como deveríamos nos envergonhar de nós mesmos? Antes de virmos aqui para confessar e entrar nesse sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, deveríamos focar em nós mesmos para ver aquele verdadeiro Deus vivo de pé ali que fez a promessa. É triste, é vergonhoso saber que muitas vezes nós nos afastamos, nos desviamos do foco. Deveríamos nos envergonhar quando fazemos isso. E ao invés disso, devemos nos focar em nós e na palavra e crer que Deus vai cumprir a palavra. Os céus e a terra passarão, mas a tua palavra não pode falhar. Mantenha-se bem aí. Então você não será jogado por ventos de doutrina, levado de um lugar em lugar ou de um lugar para o outro. Amém. Então veja que dizer que você deve se focar na palavra e não no que os outros dizem, significa que você não está atento a mais nada a não ser naquilo que a palavra de Deus diz e ensina. Se você ouvir a incrédulos e a céticos, você perderá o foco do programa e do plano de Deus para você. Deus ele tem um programa, Deus tem um plano para cada um dos seus filhos. E todos os filhos de Deus somente foram vitoriosos porque souberam focar toda a sua fé na palavra e confiaram no cumprimento dela. E é verdade que às vezes o diabo pode fazer você se desestimular para deixar de focar a tua vida nessa palavra, nessa promessa. Mas quando Abraão conheceu a vontade de Deus, ele focalizou toda a sua vida e confiança no que Deus disse que ele iria fazer, podendo até levar o tempo que fosse necessário. Mas Abraão creu e esperou mesmo assim. Então, ele se afastou da sua parentela e de toda influência incrédula para poder cumprir com a palavra de Deus. E é assim que cada filho de Deus deve se portar. Mensagem, olha outra vez. É isso que cada crente genuíno precisa fazer. Se separar desses duvidosos e incrédulos e andar com Cristo. Isso é vida para você. E Abraão fez tal coisa. E 25 anos depois, verificamos que ele ainda acredita na mesma promessa. Por quê? Ele havia focado a sua mente na vontade de Deus, pela palavra de Deus, e acreditava nela. Se pudermos nos focar no plano de Deus, no que Deus quer para nós e o que Deus nos prometeu, e deixar tudo mais de lado, não importa quanto tempo leve, apenas continue crendo. Romanos 4 aqui, encontramos isso, o texto que lemos, 4,14, na verdade vai ler o versículo 20. Disse, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Agora ele vai explicar. Ele não deixou que a incredulidade o contaminasse. Ele olhava para uma coisa, ou seja, para a voz que falou com ele. Ele se focalizou nisso. E é isso que a igreja deveria fazer hoje. Olhar para uma única voz, a palavra de Deus que nos fala. E nos fala hoje através dessa mensagem. Amém? As igrejas, as pessoas podem falar de qualquer maneira, mas olhe para a voz. Para o que estamos olhando?
Abraão sabia que o seu corpo era tão bom quanto morto, mas ele não considerava o seu próprio corpo. Ele não considerava a morte do ventre de Sara, uma jovem, casou-se com sua meia-irmã, com ela durante todos aqueles anos, e agora ela tem 90 anos, ele tem 100 anos. Mas ele nem pensou nisso, ele não atentou para isso, não se focou nisto. Isso nem sequer veio em sua mente, porque ele tinha deixado toda a incredulidade fora de foco. Simplesmente isso. Então veja, o irmão Branham, ele disse também que Moisés, estamos aqui citando alguns exemplos bíblicos disso. Moisés, da mesma maneira, somente ele pôde ver a vitória e cada promessa que Deus cumpriu, ou prometeu melhor para ele, porque ele soube se focar naquela palavra e naquela promessa e deixou fora do seu foco toda a incredulidade. Tirou de vista tudo aquilo que atrapalharia o seu foco. Mesma mensagem, olhe, Moisés viu a vitória. Por quê? Ele se focou. Ele tinha uma promessa. Embora fosse um príncipe lá no Egito, embora fosse herdeiro do trono do Egito, ele se focou para longe da concupiscência do mundo. Não se focou naquela posição que ele tinha ou que ele poderia exercer no futuro. Ele se focou para longe da beleza e poder que ele tinha dentro de seus próprios potenciais para receber. Ou seja, ele não se focou nas vantagens que o Egito poderia lhe dar, pelos méritos que ele pudesse ter. Né? Ele tirou tudo isso de foco até ver um povo abençoado lá, pela promessa de Deus. Ele se focou. Se focou naquilo que era o correto. Porque sabia que Deus prometeu a Abraão que visitaria o seu povo. E ele sabia que ele foi criado ou educado para esse propósito. E ele deixou tudo fora de foco. E se focalizou apenas na palavra. Então, nós já mencionamos em uma outra ocasião de que para que você tenha uma confissão de fé correta, você tem que ter o ensino correto da palavra. Para que você tenha uma confissão de boca que esteja em sintonia com a palavra revelada. Mas quando alguém rejeita a palavra, não é mais possível estar focado em Deus na espera de suas promessas. Porque o cumprimento está limitado à obediência a essa palavra. Abraão, Moisés e tantos outros só foram vitoriosos porque obedeceram a palavra na qual eles se focaram. Outra vez a mensagem, olhe, ninguém, depois de ter recusado a palavra de Deus, pode se focar nela, porque você recusa a palavra que o traz para o relacionamento de Cristo. Isso mesmo. Moisés olhou para fora dessa janela, ele acreditava. Por quê? Moisés olhou pela fé. Foi assim que Moisés olhou. Agora, ouça atentamente a esta observação. Fé. Agora, não esqueça de obter isso agora. A fé é projetada para ver o que Deus quer e deseja. Não há conhecimento que possa fazer isso. Só a fé é projetada e dá à raça humana para descobrir qual é a vontade de Deus. E você que toma a sua fé que obteve e não foca ela com a palavra, então deixa de lado. Você recebeu uma fé errada. Se você tem uma fé que faz você ter uma confissão errada e distorcida, deixe isso. Você está focalizado em outra coisa. Mas quando a sua fé, que é dada por Deus, foca você com a palavra de Deus, você está diretamente na fila e zerado. Ó, que coisa. Que Deus nos ajude nesta hora, nesta boa hora que vivemos. Fé projetada para ver o que Deus quer. Saber o que Deus quer. Porque como você vai ser crente, humilde, obediente e perseverante numa coisa que você não sabe? Como você vê isso? Através da câmara de sua palavra. Sua promessa. Esta é uma revelação completa de Jesus Cristo. Então veja, embora aqui nós citamos aqui alguns exemplos, Abraão, Moisés, que são exemplos que irmão Branham citou nos seus sermões, que eu encontrei quando fiz a pesquisa, de pessoas que foram focalizados nas promessas que Deus lhe deu e ficaram firmados nisso até que se cumpriram, embora seja exemplo de personagens ali judeus, também no Antigo Testamento nós podemos encontrar exemplo de gentios. Gentios que receberam também uma promessa, receberam também uma palavra, e tudo que eles tinham que fazer é a mesma coisa que os patriarcas. Crer, obedecer, confiar, humilhar-se e permanecer nessa palavra até que se cumprisse. Eu quero citar para você aqui rapidamente o caso de Naamã, o general sírio. Né? General sírio Naamã,
Ele era leproso, naquele tempo a lepra não tinha cura, e alguém diz para ele que lá em Israel havia um profeta de Deus que poderia curá-lo, que poderia dar a ele a sua cura. Então, Naamã se preparou e levou ouro, levou prata, levou roupas de linho fino para poder pagar pela sua bênção, para poder recompensar ao profeta se caso ele operasse aquele sinal. E ele chegando lá na terra de Eliseu, Eliseu nem sequer recebeu, mas Deus deu para o profeta uma palavra para entregar para Naamã. Vamos ler rapidamente isso. 2 Reis 5, 10 a 14. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Essa não era a palavra de um profeta. Essa era a palavra de Deus. O profeta Eliseu talvez nem queria ver nada com isso, né? Ele nem quis receber o general. Por que isso? Porque a Síria naqueles dias estava matando Israel. Estava saqueando as cidades de Israel, né? Matando famílias, roubando suas roupas, suas vestes, roubando seu ouro, tudo que lhes pertenciam. Israel naqueles dias estava vivendo tempos de penúria, de escassez, né? E agora vem aquele general, então, né, humanamente, Eliseu, o profeta, nem quis receber, mas ele entregou uma palavra, uma promessa, né? Olha, você quer ser curado? Que bom que você veio aqui, porque você creu que eu tenho aqui uma palavra de Deus para te dar. Então, realmente, Deus está comigo. E a palavra Deus me deu para entregar para você. Vá naquele rio ali, o Rio Jordão, banhe-se ali 7 vezes. 7 vezes. E você vai ser curado da sua lepra. Mas o que foi que o general sírio Naamã fez com aquela palavra? O que a Escritura diz? Porém, Naamã muito se indignou. Sim, porque ele nem saiu para ver o general, né? Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele vai sair, ele vai se pôr de pé, ele vai invocar o nome do seu Senhor, seu Deus, ele passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Olha, o homem está aqui arrazoando, né? Ele tem o seu foco em alguma coisa que é melhor, né? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. O profeta lá de Deus te pediu uma coisa difícil para você fazer, pai Naamã? Não. Então, o que te custa você fazer isso? Então, deu uma outra voz ali, e resolveu se focalizar, então, naquela palavra que Eliseu deu. Né? E aqui diz: então desceu, ou seja, ele aceitou aquela palavra, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne do menino e ficou purificado. Então veja, Naamã teve que fazer ali a mesma coisa que todos os profetas de Deus, todos os filhos de Deus têm que fazer. Eu disse que você tem que fazer pelo menos 4 coisas para você ver um cumprimento de uma palavra de Deus. Você tem que se focar nela. Mas se focar de que forma? Você tem que ser obediente a essa palavra. Você tem que crer nessa palavra. Você tem que ser humilde. E você tem que perseverar. E foi isso que Naamã teve que fazer. Ele teve que deixar o seu orgulho de lado, porque ele disse que tinha rios melhores, para poder aceitar aquela palavra ali. Então ele foi ali e começou a mergulhar. Ele teve que mergulhar 7 vezes. Agora presta atenção. A expressão na Bíblia 7 vezes não é literal. Sempre tenho ouvido pessoas dizendo que eram 7 mergulhos literais. E no 7º mergulho ele ficou curado. Não. O profeta disse 7 vezes, mas todos naquele tempo entendiam essa expressão. Quer dizer muitas vezes, várias vezes. Ou seja, não havia uma prova, uma garantia melhor, de que a cura da sua lepra seria naquele dia. Poderia ser no outro dia. Poderia ser dali uma semana, um mês. O fato é que ele tinha que mergulhar 7 vezes. O que é isso? Várias vezes, muitas vezes. Por isso que não é sem razão, até um certo ponto, o arrazoamento dele. Por que eu não vou lá mergulhar nos rios da minha terra, que é mais perto? Por que eu tenho que ficar aqui? Eu não sei quanto tempo vou ter que ficar aqui.
Quanto tempo tem que mergulhar nesse rio? Né? Quanto tempo, quantos mergulhos eu vou ter que dar? Porque 7 vezes não é literal. Então veja, Naamã, ele teve que crer naquela palavra. Ele teve que se humilhar a Deus. Ele teve que obedecer a palavra, falar exatamente daquela maneira. E ele teve que perseverar. Ele teve que mergulhar, até que aquela palavra se cumprisse. Levasse o tempo que levasse. E veja que a Escritura diz que ele fez isso. A Escritura diz no original, e começou a mergulhar 7 vezes. Ué, começou já 7 vezes? Como é que é isso? Quer dizer, começou a mergulhar várias vezes. Muitas vezes. Eu não sei quantas vezes foi necessário. Talvez não precisou nem de 4 mergulhos, não sei. Só sei que ele teve que mergulhar. Ele não desistiu. Ou seja, Naamã se focalizou naquela palavra. E porque ele se focalizou naquela palavra, e persistiu naquela palavra, e se manteve confiante de que Deus iria interpretar e cumprir aquela palavra, ele viu o cumprimento dela. Então eu quero crer que Naamã, ele foi um dos filhos espirituais de Abraão, porque depois que Deus lhe deu a cura, ele disse, olha, eu vou pegar um pouco da terra aqui de Israel, e vou levar lá para minha terra, porque eu agora, daqui para frente, eu não vou apresentar nenhum outro sacrifício, a não ser ao Deus de Israel. Aquele gentil era um filho de Abraão. Posso estar errado no que estou dizendo, mas eu quero crer nisto. Porque Deus honrou a promessa e ele se focalizou na palavra. E ele creu que aquela palavra era verdadeira. Ele pôs suas dúvidas da verdade. E quem não coloca? Nós também nos colocamos. O profeta disse, é coisa para nos envergonhar às vezes. Nós fugimos do foco. Mas se você se focalizar nisso, e se manter fiel a isso, e crer nisso, e obedecer, e permanecer, persistir. Porque, querido, tudo na vida é feito com persistência. Todas as conquistas que você vê aí, que o homem conseguiu, tudo foi com base na persistência. A lâmpada elétrica que vocês conhecem, que Thomas Edison fez, que ele projetou, foram 3.000 teorias. Ele teve que esboçar 3.000 teorias e fazer mais de 6.000 experiências até chegar na lâmpada como nós temos hoje. Isso foi teste de perseverança. Ele insistiu, ele persistiu. Tudo que você conseguir tem que ser com base na persistência e na perseverança. Então persevere na palavra, confie na palavra, foque a tua vida na palavra, o tempo que levar, leve o tempo que levar. Para Abraão foi 25 anos. Talvez para você não precisa ser muito isso, né? Mas se você é um filho de Abraão, você vai crer, e você vai confiar, e você vai esperar. Então quantas vezes um filho de Deus tem que se humilhar a Deus, tem que orar a Deus, tem que buscar a Deus, e tem que perseverar até que a palavra se cumpra. Porque aquele que deu a palavra é fiel para cumprir essa palavra. Vamos voltar aqui para os sermões de Mambrana. Mensagem, olhe. Seja persistente. Seja perseverante. Como a escritura da mensagem, da Bíblia, a mensagem diz, né? Abraão foi persistente. Como a pequena mulher sírio-fenícia. Pronto, agora está citando um outro caso de uma outra pessoa que não era judia. Mas deveria ser filha de Abraão também. Não importa quantos desapontamentos ela teve. Quando ela desceu, ela ainda tinha se focalizado de que aquilo era Deus. Esse era o foco dela. E ela veio até ele e obteve o que ela pediu. Porque ela tinha o seu foco certo. Ela teve isso. Não importa quantos ventos contrários viessem, e dizendo, os dias dos milagres passaram, o seu marido vai deixar você, isso não a incomodou nem um pouco. Aquela bala foi direto ao seu ponto. Amém. Podemos nos focar. Ok. Então veja, o irmão Branham, ele disse que as lutas, as provações, também fazem parte para nos moldar. Já estudamos isso várias vezes, em vários sermões, né? As provações, as lutas, os obstáculos, eles também, de uma certa forma, ajudam os filhos de Deus para que eles consigam se focar ainda mais na palavra. Porque se é um momento que Satanás se aproveita para fazer você se focar em outra coisa, é nessa hora que um filho de Abraão vai dizer, não, eu vou me focar nisso, eu creio que a palavra é verdadeira, eu creio que a promessa é para mim, eu vou me focar nisso. Então, Mambrana disse que às vezes as provações, as lutas, até são boas quando elas vêm, porque ajuda a desenvolver o teu caráter e a tua paciência. Já estou encerrando, queridos. Mensagem do dia da vitória. Deus permite que decepções aconteçam para mostrar a vitória. Quão paradoxal. Se pudéssemos ver isso, você só teria que ver
que essas coisas que parecem estar incomodando tanto você e perturbando você são provações. Elas são coisas, mas para ficar quieto, para concentrar o seu foco na palavra de Deus. Foque-se na palavra de Deus. Não interessa o problema que vem, continue focalizado na palavra de Deus. Persevere nisto. E fale a palavra. E depois simplesmente avance. Isso é tudo que há para se fazer. Deus tomará conta do resto. Deus vai interpretar a sua palavra. Nós chegamos a um tempo em que nós dizemos, Deus, eu não sei o que fazer. Eu estou contra isso. Fale a palavra. Senhor, eu creio. Tu disseste, é para mim, eu creio. E apenas comece a seguir em frente. Deus faz a abertura do mar. Deus abre caminho onde não há caminho. Você simplesmente continue caminhando. Apenas confesse a palavra e deixe que Deus mesmo interprete essa palavra. Então, nós precisamos do Espírito Santo para que Ele nos ajude a focar nossa atenção na palavra a fim de provar que ela é verdadeira. Nós devemos nos centrar e nos focar no Calvário. E quando eu digo no Calvário, quer dizer que você tem que focalizar no teu eu morto para o novo eu que vive na forma de uma nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, no Calvário você tem ali Cristo que representa a tua vida, que foi ali morta e sepultada, para que um novo ressuscite em novidade de vida. Você tem que morrer a cada dia para si mesmo. Você tem que morrer a cada dia para os seus próprios pensamentos, para o seu próprio parecer, como Naamã teve que morrer por seus arrazoamentos e focalizar no Calvário, ou seja, Cristo vivendo em você. Morrendo por seus próprios pensamentos. Não importa o que aconteça, nada deve tirar o nosso foco da palavra. Se alguém põe a mão no arado, ele não pode recuar e olhar para trás, mas manter-se focado naquilo que Deus nos ordena a fazer. Eu leio essa mensagem e encerro. Não temos traduzida os Memoriais de Deus à Prova do Tempo, 18 de agosto de 57. Jesus disse, aquele que põe a mão no arado e até mesmo se volta para olhar para trás, não é digno de arar. Que tipo de pessoas deveríamos ser? Aquele que põe a mão no arado e mesmo assim não retorna, mas se volta para olhar para trás, nem sequer merece o arado. Devemos manter os olhos e os corações numa só coisa. Não importa o que as outras pessoas façam, o que a igreja faz, o que o vizinho faz, o que algum outro faz, mantenha o seu coração centrado no Calvário, em Cristo, na sua palavra. Nem sequer pare para olhar para trás. Nós não temos tempo para olhar para trás. Foque-se em Jesus e só nele. Olhe para ele e você verá o propósito de Deus. Seja para um problema, seja para uma luta. Por que isso está acontecendo? Com que propósito? Continue focando em Deus. Continue sendo humilde, continue crendo, continue obedecendo e continue persistindo na obediência, na fé e na humildade. E você verá o propósito de Deus. Foi assim com todos os profetas. Foi assim com nosso pai Abraão. E isso é uma promessa para nós. O que Deus fez com ele, ele faz para mim, ele faz para você. Apenas mantenhamos o nosso foco em Deus e na sua palavra. E ele mesmo irá cumpri-la. Vamos falar com o Pai. Querido Deus e amado Pai Celestial, agradecemos, Senhor, por tudo que nós lemos e que foi aqui exposto, e cremos que tudo que foi dito aqui é a verdade. Tu realmente, Senhor, cumpriu cada coisa que prometeu fazer ao pai Abraão. E nós entendemos, Senhor, que essa herança também é nossa. E essa herança, Senhor, é baseada numa fé que não pode ser vã, porque não é baseada em alguma outra coisa que temos que fazer, mas apenas confiando em Ti, naquilo que Tu prometeu fazer. Senhor Jesus, Te pedimos aqui, para que Tu nos ajude, a cada dia mais, mantermos nosso foco em Ti e na obra que Tu fez por nós, lá na cruz do Calvário. Nos focamos no Calvário agora, Senhor, para que Tu nos ajude, para que Tu nos dê força,
para que Tu dê fortaleza à Tua igreja, à Tua noiva que aqui está, Senhor, passando por problemas, por lutas, por vicissitudes, por perseguições. Mas, Senhor, nós estamos aqui crendo de que Tu vai restaurar a sorte de cada um dos filhos de Deus, cada um dos filhos de Abraão. Há algum filho ou uma filha sua em necessidade, que está passando por algum problema, que talvez tenha tido vontade às vezes de desistir de confessar a Sua palavra. Senhor, ajude o Teu servo, ajude a Tua serva, ajude-nos, Senhor, a nos manter focalizados apenas em Tua palavra. Se alguma coisa foi feita, se alguma coisa foi dita e que não era de acordo com o foco da Tua palavra, Senhor, ajuste este foco nos Teus filhos, nas Tuas filhas, para que eles possam continuando a ser perseverantes em Ti e nessa palavra. Ajude aquela filha seu, Senhor, em suas necessidades. Apresentamos agora nossas vidas no Teu altar, Senhor, e suplicando a Ti pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Cuide de cada um de nós, Senhor. Há tantos testemunhos que temos ouvido, Senhor, tantas curas, tantos milagres, Senhor. Oh, Senhor, nós agradecemos. Tu tem mostrado para nós que Tu és um Deus vivo. Ajude-nos, Senhor, na nossa jornada, em cada passo que der. Não deixe os Teus filhos, Senhor, dê um passo sem que o Senhor esteja com eles, para que seus pés não tropecem em nada, Senhor. Esteja conosco, esteja com a Sua igreja, Senhor, nesse tempo do fim que estamos passando, Senhor. São muitas lutas, são muitos problemas, mas nós confiamos que Tu és ainda um Deus verdadeiro, que Tu ainda está velando pela Sua palavra, e da mesma forma nós velamos, nós estamos focando nosso tempo, focando a nossa vida. Sim, Senhor, focando as nossas vidas na Tua palavra e confiando de que Tu irá cumprir. Nós aprendemos hoje, Senhor, que temos que ficar nessa posição. Não há outra saída para nós, Senhor, a não ser essa. Ser humilde, ser obediente, ser crente e persistir em tudo isso até Tu cumprir a Tua promessa. E nós aqui estaremos, Senhor, com a Tua força e com o poder do Teu Santo Espírito. Estaremos aqui posicionados, crentes, confiantes, de que Tu irá resgatar, que Tu irá salvar. Então, Senhor, mais uma vez, nas Tuas mãos encomendamos nossas perseguições, nossas lutas, nossos problemas. Ajude, Senhor. Venha ser advogado da Tua igreja nesta terra. Venha mais uma vez mostrar, Senhor, aos Teus filhos e para o mundo que Tu tens testemunhas aqui nessa terra, focados na Tua palavra, Senhor. Porque aqueles que focam na Tua palavra, Tu vem e os honra. Então, Senhor, faça isso, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor. Ajude-nos a ser perseverantes em tudo. Até o dia em que Teu próprio Cristo então virá para arrebatar e levar consigo a Sua noiva e ceiar na ceia da boda do Cordeiro, Senhor. É uma promessa e nós sabemos que Tu mesmo irá cumprir e interpretar. Nós Te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém, graças a Deus. Eu espero que essa humilde palavra tenha ajudado a você, para que você possa fazer isto. Se há uma voz estranha tentando fazer que você se foque em uma outra coisa, mantenha o teu foco em Deus e na Sua palavra. Persevere nisto. Por mais difícil que esteja, continue, persista. Porque é na persistência e na obediência que você verá a glória de Deus e cada propósito dele na sua vida se cumprir.